Tá acompanhando os últimos vídeos do canal? Se você tá acompanhando, sabe o que eu vou falar, então vamos pro vídeo aí. Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, meus queridos, beleza aí? Tudo certinho? Galera, então mais um vídeo pro nosso canal, mais um vídeo pro Intensivão de Química aqui, tá bom, galera? E hoje provavelmente vai ser a última aula sobre parte de modelos atômicos, tá? Que eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer mais uma informação aqui mais voltada para química quântica, tá bom? Para você que vai fazer um vestibular um pouco mais apelão, tá? Que pode ser uma informação bem interessante para você, tá bom, galera? Então, se você gostar desse conteúdo, peço que você curta, comenta, compartilhe, tá? Você já sabe o resto aí que eu vou pedir, beleza? Que será uma forma de você recompensar o meu trabalho aqui, beleza? Muito bem, galera. Nas últimas aulas estivemos falando muito essa questão de transição eletrônica entre camadas, lá da luz que os elementos emitem lá em diferentes comprimentos de onda devido à transição dos elétrons ali, né? Muito bem. Existe uma fórmula, galera, que a gente consegue calcular a energia e até mesmo o comprimento de onda ali dos fótons que são liberados nessas transições eletrônicas, tá? É possível calcular isso aí de uma forma até bem simples, tá? A fórmula que eu vou mostrar para vocês, a equação aqui, ela não é tão complicada, tá? O que toma mais tempo é você fazer a continha no braço, porque no vestibular você não vai ter a oportunidade de fazer o cálculo usando uma calculadora, né? Então, no braço talvez demore um pouco, mas são contas bastante simples, tá bom? Muito bem, na aula de hoje eu vou falar com o que eu ia trazer para vocês aqui, a equação de Rydberg, tá? Rydberg. A equação de Rydberg, na verdade, ela calcula basicamente essas questões das transições eletrônicas, transições do elétron mudando de camada, tá? E nessas transições a gente pode calcular tanto a energia necessária para fazer com que o elétron pule de camada, quanto a gente consegue também verificar também a energia do fóton liberado nessas transições eletrônicas, principalmente quando o elétron volta para a sua camada inicial, tá bom? Ou volta para uma camada anterior, como a gente já conversou no vídeo anterior, beleza? Muito bem, então eu vou mudar aqui a tela para vocês poderem enxergar aqui, tá? Então tá, galera, é o seguinte, a equação de Rydberg, como é que ela funciona? Basicamente, ela consiste em energia, que vai ser igual a RHC vezes, entre parênteses aqui, 1 sobre N inicial ao quadrado menos 1 sobre N final ao quadrado, tá bom? Se olha um negócio desse aqui, parece um troço difícil, parece uma coisa complicada, extremamente complexa, mas na verdade não é, tá? É bem tranquilo. Galera, o que é cada coisa aqui? Vamos lá. Primeira coisa, que E é energia. Nós já estamos acostumados com isso, né? Tá bom? O R é a nossa constante de Rydberg, tá? Quanto que é essa constante? Basicamente essa constante é 1,1 vezes 10 a menos 7 metros a menos 1, beleza? O H é a nossa queridíssima constante de Planck. Eu já mostrei a constante de Planck para vocês antes, tá? Então eu não vou ficar mostrando novamente, beleza? Só para não ocupar tanto espaço aqui que eu tenho mais coisa para anotar, beleza? Então, constante de Planck, se você não sabe o que é constante de Planck, não sabe quais foram as contribuições do Max Planck para a química quântica, dá uma olhada nos vídeos anteriores aí na playlist aí que tá tudo bem organizadinho, tá bom? E o C é a velocidade da luz, tá bom? Tranquilo? O que é o NI e NF? O N são basicamente o número da camada. Basicamente, então, esse NI é o número da camada inicial, tá? E aqui o NF é o número da camada final, tá?
Então, por exemplo, se eu quiser calcular a energia que é necessária para o elétron mudar da camada 1 para a camada 2, o que eu faço? Eu substituo o número da camada inicial por 1 ao quadrado, né? E o número da camada final vai ficar 2 ao quadrado, porque a camada final seria 2, beleza? Se eu quiser verificar, por exemplo, a transição do elétron da camada 1 para a camada 4, então eu substituo o Ni, que é a camada inicial, por 1 e o Nf por 4. Então vai ficar 1 ao quadrado vai ficar 1, 4 ao quadrado vai ficar 16, 1 sobre 16. Daí tá bom? Bem tranquilo, né? Na verdade, isso aqui não tem nada demais. Se você quiser verificar da camada 2 para a camada 3, tanto faz, tá? Bem tranquilo, beleza? Então é só você substituir a camada inicial, né? A camada menor, no caso, por exemplo, a camada 1, 2, caso você queira, e depois a camada final, para onde ele vai saltar, beleza? Tranquilo? Galera, aqui bem sossegado, tá? Não tem muito o que pirar aqui não, tá bom? Uma coisa que é importante aqui é que a energia que você vai obter aqui vai ser em joules, tá bom? Porque a constante Planck, a unidade dela está em joules, beleza? Nada demais, né? Vamos fazer um exemplo aqui bem tranquilo, tá? Até uma simulação pra gente aqui. Imagina o seguinte, galera. Se eu perguntasse para vocês, moçada, qual que é a energia necessária para arrancar um elétron, o elétron do átomo de hidrogênio, considerando que ele está na primeira camada, eu quero arrancar ele do átomo, tá? O que nós temos que considerar aqui? Nós temos que considerar, então, que a camada inicial que esse elétron está é a 1, beleza? Se eu quero tirar ele do átomo, então, eu posso considerar que o número da camada final aqui seria o quê? Infinito, tá? Porque vai sair ele do átomo, tá bom? Eu posso substituir esses valores aqui na minha equação aqui de Rydberg, que dá para descobrir a energia necessária para arrancar o elétron desse átomo de hidrogênio, tá? Essa equação ela serve bem para o átomo de hidrogênio, que só tem um elétron, tá, galera? Quando você quer verificar, por exemplo, no átomo de hélio ou outros elementos que têm mais elétrons, o negócio começa a desandar, tá bom? Daí começa a ficar um pouco mais complicado, porque assim, ali você tem que levar em consideração não somente a atração do núcleo com elétrons, você tem que levar em consideração que existe repulsão entre os elétrons ali. Daí, cara, vem uma coisa muito mais complexa, tá bom? Essa equação ela explica bem o átomo de hidrogênio, beleza? Vamos substituir então, considerando essa questão aqui, tá? Vamos lá. Vamos fazer com verdinho para ficar mais fácil de observar. Então, energia, tá? É o RHC ali, beleza? 1 sobre N inicial ao quadrado menos 1 sobre N final ao quadrado. Vamos substituir nossos valores aqui. Energia, aqui vai ser o R, constante de Rydberg, 1,1 vezes 10 a menos 10 a sétima, desculpa, metros a menos 1, vezes 6,63 vezes 10 a menos 34, joule vezes segundo. Galera, assim, essas informações, essas constantes aqui, você não precisa ficar decorando, tá? Geralmente isso é apresentado na prova ali do vestibular, tá? O que eu aconselho vocês é tentar lembrar das fórmulas, que as fórmulas talvez não é todo vestibular que apresenta isso aí num formulário, mas as constantes fiquem tranquilos, que geralmente apresentam sim, tá? Seria muito sacanagem pedir para decorar todas essas constantes. Então aqui eu coloquei o R, aqui eu coloquei o H, constante Planck, e nós temos a velocidade da luz para colocar ainda. A velocidade da luz, ela é basicamente 3,0 vezes 10 a oitava metros por segundo a menos 1, tá bom? Vezes 1 sobre o inicial aqui vai ser 1 ao quadrado, menos 1 sobre infinito. Infinito ao quadrado não dá muita coisa, a colocação infinita tá de boa, tá? Galera, então vai ficar o seguinte, 1 sobre infinito vai ficar o quê? Vai dar 0, tá? 1 ao quadrado aqui vai dar 1, 1 sobre 1 vai dar 1. Então aqui, isso aqui não vai influenciar em nada, 1 menos 0 vai dar 1, então não vai influenciar porcaria nenhuma, tá? Se você fizer essa continha aqui com bastante cuidado, né, para não se perder, você chegará no seguinte resultado. Vamos cortar as unidades, tá? Metro menos 1 vezes metro, corta.
segundo vezes segundo menos 1, corta. Vai sobrar somente a unidade de joule, tá? Então, fazendo a conta, que eu vou fazer em calculadora, mas se quiser fazer aí no braço, fique à vontade, tá? Eu vou fazer aqui para ganhar tempo no vídeo. Então, vai dar 2,19 vezes 10 a menos 18 joules, tá? Isso aqui é a energia necessária para arrancar o elétron de um átomo de hidrogênio, tá? Um átomo de hidrogênio isolado, tá bom? Então, isso aqui por átomo de hidrogênio, tá bom? Então, é uma energia baixa? É, mas para um átomo talvez não seja tão baixa não, tá bom? Eu poderia verificar isso aqui numa quantidade maior de átomos. Daí, se eu quiser ver uma quantidade maior de átomos, é só multiplicar pela quantidade de átomos que você precisa ali. Tranquilo, galera? Não é tão difícil, né? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero aplicar esse conhecimento que nós tivemos aqui da equação de Rydberg numa questão do ITA. Essa questão, cara, ela dá um pouco de trabalho e eu vou explicar para vocês qual que é o problema dessa questão, tá? Vai tomar um pouquinho de tempo, mas eu acho que é por um bom motivo. Beleza? Eu só vou pegar a questão para vocês aqui. Bom, beleza. Então tá aqui a questão. Dependendo de quando você está assistindo essa questão, esse vídeo aí, é uma questão recente, tá? Então eu tô gravando esse vídeo aqui em 2021. Essa questão foi do ITA de 2019, então é uma questão bem recente. Beleza? Galera, então vamos lá. Vamos tentar entender essa questão aqui. Após atravessar um filtro de ação ultravioleta, o qual não permite passar fótons de comprimento de onda menor que 300 nanômetros, um feixe de luz solar é direcionado para uma amostra de hidrogênio atômico gasoso a baixa pressão, mantido em um recipiente transparente à luz visível e opaco ao infravermelho, com um comprimento de onda superior a 663 nanômetros. Então, basicamente, esse recipiente, esse filtro aqui, ele não permite passar nem ultravioleta e nem infravermelho, só luz visível. Então, é basicamente acima dos 300 nanômetros e abaixo dos 663 nanômetros. Beleza? É essa faixa que ele consegue passar ali, tá? Se der abaixo disso, não vai rolar. Se der acima disso, não vai rolar também, tá bom? Após passarem pela amostra, a quantidade de fótons e suas energias são detectadas por sensores posicionados ortogonalmente ao feixe de luz, tá? Só para encher o saco isso aqui, tá? Então, basicamente, consegue detectar os fótons, a energia deles, beleza? Então, vou tirar os dados com a constante de Rydberg, a constante de Planck, a velocidade da luz. Assinale a opção que melhor apresenta as energias em eletronvolt dos fótons que podem ser detectados. Então é o seguinte, basicamente se você olhar aqui as alternativas, quantas alternativas você tem aqui? Você tem as 5 alternativas com 4 energias. Então vou pegar aqui na letra A, por exemplo, 0,7 eletronvolt, 1,9, 3,3 e 10,2. Tá meio confuso aqui, me confunde aqui o ponto e vírgula com a vírgula aqui, mas são 4 valores que nós temos. Então seria 4 fótons referente a 4 transições. O que vem à nossa mente? Nós podemos pensar que isso tem a ver com a transição da camada 2 para 1, da 3 para 1, da 4 para 1 e da 5 para 1. Nós temos aqui 4 transições, certo? Vamos fazer um teste. Dá para a gente calcular aqui o comprimento de onda do fóton aqui? Dá. Beleza? Vou mostrar para vocês que não tem nada demais, tá? Vamos lá. Então vamos considerar, eu vou aqui, não quer dizer que eu estou resolvendo aqui agora a forma certa, a gente já vai encontrar a resposta agora. Eu quero mostrar um negócio para vocês que é bem importante, tá, galera? Então vamos lá, montando a questão aqui. Vamos montar primeiro, nesse caso aqui, mudando da camada 2 para 1. Então a inicial é a camada 1 e a final é a camada 2. Vai ficar assim, energia igual o RHC vezes 1 sobre N inicial ao quadrado menos 1 sobre N final ao quadrado, tá bom? Galera, para eu verificar o comprimento de onda aqui desses fótons, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar comprimento de onda nessa equação, tá? É o seguinte, energia, então na equação de Rydberg você pode substituir por tudo isso aqui. Mas lembra que o Planck dizia que a energia, ela é o quê? Constante de Planck vezes a frequência. Eu vou substituir esse símbolo da frequência pelo F, que vai ficar melhor, tá? É que tem uns lugares que aparece dessa forma aqui, tipo um Vzinho, mas acho que só para confundir, beleza? Tá, mas dá para melhorar isso? Dá.
A frequência, ela nada mais é que a velocidade divididos pelo comprimento de onda. Substituindo isso aqui, nós temos o quê? Substitui o F por isso aqui, vai ficar constante de Planck vezes velocidade divididos pelo comprimento de onda. Opa, eu posso substituir esse E aqui por tudo isso aqui. Então, eu tiro esse E aqui, coloco constante de Planck, velocidade, que nesse caso é a velocidade da luz, e comprimento de onda, tá bom? Eu vou até substituir esse V aqui pelo C para ficar mais fácil, tá? O C para a gente representar a velocidade da luz, tá bom? Vamos substituir aqui, então vai ficar H, C, comprimento de onda, que vai ficar aqui igual R, H, C, 1 sobre a inicial aqui é 1 ao quadrado menos 1, 2 ao quadrado, beleza? Não ficou muito bonito aqui, mas enfim, vai ficar assim mesmo. Você pensa, nossa, professor, mas essas trocas aqui são muito chatas. Mas vamos ver que vai cortar aqui, ó. O H a gente corta, o C a gente corta, e vai ficar o quê? 1 sobre comprimento de onda aqui, que é igual a constante de Rydberg, vezes 1 ao quadrado é 1, menos 1. 2 ao quadrado é 4. Beleza? Então vai ficar aqui, basicamente, 1 sobre comprimento de onda, que é igual a 1,1 vezes 10 a sétima metros a menos 1, que então multiplicado aqui, 1 menos 1 quarto vai dar 3 quartos, beleza? Aqui o que você pode fazer? Você pode multiplicar cruzado para encontrar o lambda aqui e nós encontraremos o seguinte resultado, tá? Fazendo aqui um pouco mais rápido para vocês. Fazendo as continhas corretas aqui, o lambda vai dar 1,21 vezes 10 a menos 7 metros, que é igual a 121 vezes 10 a menos 9 metros, ou 121 nanômetros, tá? Então, beleza. Basicamente, isso aqui é o comprimento de onda do fóton que é liberado quando você tem a transição de energia aqui da camada 2, certo? Para a camada 1, tá bom? Esse é o comprimento de onda do fóton liberado. E isso aqui, meu gente, vai para o ultravioleta, tá? Lembra que no exercício dizia que abaixo dos 300 e acima dos 660 ali, ele não pega. Então, o nosso filtro aqui, nós temos os 300 nanômetros e os 663 nanômetros, acho que é. Né? Abaixo disso não pega, acima disso não vai pegar no filtro. Então, você tem que pegar o que está nesse meio, tá bom? Isso aqui vai pegar? Não, tá? Daí você pensa, professor, talvez a transição ali da camada 2 para 1 não deu certo, mas se eu fizer da 3 para 1, vai dar certo? Eu te desafio a fazer, faça aí, tipo, substitua o NF ali pelo 3, vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado, tá? Se você fizer o cálculo certinho, então considerando o NF igual a 3, vai dar o que então? Aqui no caso, o comprimento de onda vai ficar 102 nanômetros, tá? Então, na medida que você vai pegando camadas mais externas, vai descendo para a camada 1, você vai tendo comprimentos de onda a cada vez menores. Então, galera, qual que é o problema nessa questão? Não dá para você calcular aqui, considerando que a transição ali eletrônica vai acontecer para a camada 1, tá? Mesmo que você pegue da camada 5 para a camada 1, vai ficar menor ainda e não vai pegar ali, tá? Porque você tem que estar naquela faixa ali entre os 300 nanômetros e 663 nanômetros, beleza? O que você tem que considerar nessa questão? Então, se você viu que a camada 1 não está dando certo, então vamos para a camada 2. Vamos fazer que a transição inicial ali comece na camada 2. Então, para o N inicial igual a 2. Se a camada inicial é a 2, então eu tenho que fazer os cálculos agora com a camada final sendo a 3. Tipo, vamos começar a camada final com a 3. Camada final 3. Eu posso fazer então da 3 para 2, 4 para 2, 5 para 2 e 6 para 2, tá bom?
Vamos fazer esse cálculo para ver se pega ali o valor ali naquela faixa que a gente precisa, tá bom? Calculando, então vai ficar, vou fazer direto que a forma como é que tinha ficado, 1 sobre o comprimento de onda vai ficar igual o R, o Rydberg, né? Quadrado menos substituindo aqui 1,1 vezes 10 a sétima metros a menos 1 igual 1 sobre 2 ao quadrado vai dar 4 menos 1 sobre 3 ao quadrado vai dar 9, tá? Fazendo essa continha toda aqui, nós chegaremos no seguinte, 654 nanômetros, certo? 654 nanômetros está entre aquela faixa? Tá um pouquinho abaixo ali do limite. Então, o fóton ali da transição da camada 3 para 2 é possível de detectar, porque ele tem esse comprimento de onda, 654 nanômetros. Beleza? Tá, professor, mas não é isso que ele pede. E realmente, não é isso que ele pede. Ele não está pedindo ali o comprimento de onda desse fóton. Ele quer saber a energia em eletronvolt. Então tá, vamos calcular a energia desse fóton aqui, tá? A energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Energia é igual a constante de Planck vezes frequência. Ela é basicamente velocidade divididos pelo comprimento de onda, tá bom? Energia vai ser igual, vou substituir aqui, constante de Planck, 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo, vezes 3,0 vezes 10 a 8 metros por segundo a menos 1, né? Divididos por 654 vezes 10 a menos 9 metros. Muito bem, só fazer o cálculo, tá? Vai dar um pouco de trabalho? Boa, dá bastante trabalho, tá? O que nós vamos cortar aqui? O segundo a menos 1 vezes segundo, quarta, metro dividido por metro, quarta, tá? Vai sobrar ali o joule somente, tá? Fazendo a continha disso aí, vai chegar no quê? Energia igual a 3,04 vezes 10 a menos 19 joules. Legal, vamos ver se tem resposta lá? Não tem, porque ele pede o resultado em eletronvolt. Tem mais isso ainda para te prejudicar, tá? Pois é, o que eu faço agora? Sento e choro? Não. Você vai fazer o seguinte, tá? Uma coisa importante. Perceberam que quando a gente começa a ver transições entre camadas mais longe, assim, você começa a diminuir o comprimento de onda, tá? Se você fizer aqui a transição da camada 4 para 2 aqui, você vai ter um comprimento de onda menor que o 654, tá? Só que, como tá baixo, né? Então, tá dentro daquela faixa daquela faixa limite que o exercício pede, tá bom? Muito bem, o que você faz aqui agora? Tá em joules, precisa converter em eletronvolt. Primeira coisa, o que é um eletronvolt? O eletronvolt nada mais é que uma unidade de medida utilizada para medir as energias, né, ali no átomo, tá? O átomo ele é muito pequeno, tá bom? Então, se você ficar calculando em joules, aí sempre as energias ali presentes, que estão relacionadas a algum processo ali no átomo, cara, você vai trabalhar com valores muito pequenos, são valores chatos de trabalhar, vai ficar sempre, sei lá, 2,5 vezes 10 a menos 34, por exemplo. São valores ruins de trabalhar. Então, o eletronvolt é uma unidade de energia utilizada para calcular a energia no átomo, assim, para ficar um pouco mais fácil de se trabalhar. Em vez de ficar falando esses valores de notação científica, se usa um valor um pouco mais agradável, assim, digamos assim, tá? Como é que é a conversão de joules para eletronvolt? Isso é ideal que tenha isso aí na prova do vestibular lá. Não adianta você ficar decorando isso aqui que é muito chato, tá? Como é que a gente faz isso aqui? Um eletronvolt, ele equivale aqui, deixa eu fazer com um pouquinho diferente, a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, tá bom? Muito bem. Só que veja, eu não tenho 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Eu tenho aqui quantos?
3,04 vezes 10 a menos 19. Ficou errado, ficou feio pra caramba o jeito que eu fiz aqui. Menos 19 joules. Quantos eletronvolts vão dar aqui? Não sei. X. Faço uma regra de 3, tá bom? Assim, tem uma forma bem gambiarrenta de fazer isso aqui, tá? Uma das formas é o seguinte, se você olhar bem aqui, o 3,04, ele é, vezes 10 a menos 19, é praticamente o dobro de 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, tá? Praticamente o dobro. Significa que o x é quase o dobro do 1. Então, provavelmente o valor de x aqui, se a gente fizer a regra de 3, vai dar o quê? Bem próximo de 2, tá? Vai dar 1,9 por aí. Vou fazer aqui na calculadora para ganhar tempo. Realmente, x deu certinho, 1,9. Agora o quê? Eletronvolts. Quer dizer o quê? O fóton ali liberado na transição do elétron da camada 3 para a camada 2, ele tem uma energia de 1,9 eletronvolts. Nós temos essa resposta aqui, começando com ela 1,9, tá? 0,7 não, 0,9 não, 1,0 não, 1,9 deu. 2,1 não. Pois bem, para a gente ganhar tempo, se você fizer o cálculo ali, tipo, se você quiser parar por aqui, dá para parar, mas se você quiser confirmar, pode fazer o seguinte, faça mais uma. Faça aí considerando a camada 4 para a camada 2, tá? Você vai chegar ali em 2,6 eletronvolts. Depois 2,9, depois 3,0. A alternativa nesse caso é a letra D, tá bom? Moçada, essa é uma questão que, assim, eu achei que ela é uma questão de nível até bem elevado ali. E galera, tem que ficar muito esperto com esse negócio aí e tal, pra você não se perder aqui nessas conversões de unidade aqui, tá? Porque você tem que levar em consideração a questão da equação de Rydberg. Se você quiser confirmar ali o comprimento de onda, você tem que usar aquela equação lá, usando o comprimento de onda dos fótons para ter certeza onde está tendo as transições. E você depois tem que fazer a conversão de Joule para eletronvolt. Meu, é muito trampo, tá? Muito trampo para vocês. Mas aquele negócio, quando você vai tentar fazer um vestibular, tipo, do nível do ITA, que cobra esse tipo de questão, assim, meu, você tem que estar preparado para tudo. Não dá para ficar reclamando, tem que, meu, meter a cara, tá bom? Eu peço que vocês tentem daí fazer, então, considerando a transição da camada 4 para 2, da 5 para 2 e da 6 para 2, que daí vocês vão chegar nos resultados ali da letra D, tá bom, galera? Uma coisa importante assim, professor, mas por que não considera a transição para a camada 1 ali, tá? Uma das formas aí, por que não acontece da camada 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1 e 5 para 1, por que não ocorre? Uma, porque ali ele fica abaixo ali do que o filtro tá segurando ali, né? No caso, ele segura abaixo de 300 nanômetros, né? Então, se você fizer a transição para a camada 1, fatalmente vai ficar abaixo dos 300 nanômetros. Quando tem transições eletrônicas ali para a camada 1, ali você acaba sempre esbarrando ou no ultravioleta ou então nos raios-x, galera, tá bom? No caso do átomo de hidrogênio ali, o átomo de hidrogênio, ele quando faz essa transição de qualquer camada para a camada 1, ele tende a pegar ali o ultravioleta, tá? No caso de outros elementos ali, talvez pegue ou no ultravioleta ou pode pegar até nos raios-x, tá? Por que nos outros elementos pode ser um pouco diferente? Porque ali você tem mais elétrons vai ter um comportamento diferente também. Lembrando que a equação de Rydberg, ela é muito boa para o átomo de hidrogênio. Não explica de forma satisfatória ali as transições eletrônicas entre elementos em elementos contendo mais de um elétron. Beleza? Galera, apesar de parecer pouca coisa a aula de hoje assim, esse exercício tem muito a explicar para a gente, muito a ensinar para a gente aqui, tá? Nessa questão dos cálculos, como aplicar esses valores, essas informações aqui, tá bom? E eu creio que é uma aula que acho que foi produtiva, tá? Apesar de ter essas dificuldades, de ficar cortando sinal, cortando unidades, fazendo esses arranjos aqui na equação, mas eu creio que é uma aula que acho que é bem importante, principalmente para quem vai fazer o ITA.
Beleza? Galera, se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e fique atento com os próximos vídeos aí. Então, os vídeos estão saindo por enquanto toda terça e sexta, beleza? Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço, se cuida, até mais e tchau! Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.